Eu não sei se tu é como eu, que acaba confundindo alguns conceitos, principalmente quando a gente está falando na esfera econômica. E olha que eu até me considero alguém bastante esclarecido em termos de política, de economia, porque acompanho bastante, estudei um pouco, principalmente economia política da comunicação durante a minha formação aí na pós, mas eu nunca parei para pensar realmente na diferença conceitual que existe entre riqueza e dinheiro. Quando a gente fala em dinheiro, automaticamente nos remete a uma quantidade de riqueza. Então, quanto mais dinheiro tu tiveres acumulado, maior seria a tua riqueza. E na verdade não é nada disso. E aqui o autor já começa a sua proposta de inserir, de introduzir as pessoas no universo da economia, apresentando esses conceitos que parecem bastante simples e que vão dar conta de uma série de outras discussões, inclusive no âmbito do que nós estamos vivendo hoje no Brasil, sobre a discussão de privatizações do patrimônio público, sejam em âmbito estadual, também em âmbito nacional, sobre as reformas que vieram aí nos últimos anos bastante impactantes, tanto a reforma trabalhista quanto a reforma previdenciária, que modifica completamente as relações de trabalho. Ele não entra profundamente, detalhadamente em nenhuma dessas reformas, mas ele mostra a origem dessa situação que nós vivemos hoje no Brasil, onde cada vez mais a concentração da riqueza está nas mãos de grandes proprietários de terra, por exemplo, e de fato dos donos dos modos de produção, digamos assim, para usar um conceito mais da sociologia. Então também mostra aqui, tratando do sistema financeiro, como que os intermediadores desse processo, a gente está falando dos bancos, eles acabam lucrando com um Estado que está cada vez mais fraco, menor, e que serve aos interesses de particulares, serve a interesses financeiros, muito mais do que interesse à coletividade. Até porque hoje no nosso país são poucos aqueles que têm o poder de investimento, ou seja, de produzir riqueza, de gerar riqueza. Todas essas discussões o Eduardo Moreira vai fazer, vai partindo aqui de um princípio bastante didático, que me lembrou inclusive um outro livro, que talvez eu traga aqui em uma outra oportunidade como exemplo do canal, que é do Pedrinho Guareschi, que é o livro Sociologia Crítica. Eu acho que esse livro aqui do Eduardo Moreira, ele serviria muito bem para o ensino médio ali já, quando o pessoal está se formando no antigo segundo grau, né? Eu estudava, chamava de segundo grau, hoje o ensino médio, para que possa ter um pouco mais de tato para entender por que 1% da população brasileira concentra 50% da riqueza nacional. Então assim, a gente tem que pegar de início aqui os conceitos simples, porém não simplistas que ele traz, e eu vou deixar isso para que tu descubras lendo a obra. Eu não vou trazer exatamente os exemplos dele, eu acho que é interessante tu leres, mas para diferenciar dinheiro, que seria o fluxo daquilo que a gente tem como principal bem disponível nas sociedades modernas, que é a riqueza, a produção de riqueza. Para quem acha que basta ter bastante dinheiro, ele dá um exemplo que eu achei bastante interessante, mais para o final do livro, que é justamente a pessoa que acredita que o importante para o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento econômico, até mesmo o desenvolvimento pessoal, é concentrar bastante dinheiro. Para ver que isso não tem nada a ver com riqueza, tranca o cara dentro de um cofre. Isso aqui é um exemplo do Eduardo Moreira, tá? Que eu achei genial. Tranca essa pessoa durante uma semana dentro de um cofre e vê se ela vai sair viva de lá. Claro que não, porque o dinheiro ele é responsável pelo fluxo da riqueza. E justamente as sociedades que conseguem produzir mais riqueza, mas não só produzi-las, e sim distribuí-las de forma mais igualitária, ela tende a gerar um espaço de convívio, um ambiente para se conviver muito melhor. Então, quanto maior for a desigualdade, daí originam-se todos os outros problemas que a gente tem na sociedade, que a gente reclama muito, desde violência urbana, problemas de acesso à saúde, problemas sanitários, todos esses outros problemas que acabam se acumulando no seio da sociedade, eles são resultado muito fortemente da desigualdade social. E esse é um tema que ele vai abordar aqui de uma forma que eu considerei muito interessante, muito didática, e eu quero dividir um pouquinho com vocês. E a discussão que o Eduardo Moreira propõe aqui nos ajuda a pensar sobre a sociedade hoje, ou seja, a gente vive numa sociedade que está vivendo um processo de uberização das relações de trabalho. Ele não usa essa expressão, mas isso é nítido. A gente vê cada vez mais a precarização das relações de trabalho, cada vez as pessoas tendo que trabalhar com menos direitos e menos segurança no exercício das suas atividades, contando única e exclusivamente com elas próprias, né? Isso é uma proposta que tem a ver com a reestruturação do Estado. Um Estado que
ele não dá conta de focar, talvez, naquilo que historicamente se mostrou uma viabilidade para uma nação forte, como é o caso dos Estados Unidos. Ele traz esse exemplo aqui, que até a década de 80, pensando na carga tributária, tinha uma política muito clara de taxar os patrimônios e aumentar impostos do patrimônio e também das heranças, e não necessariamente dos bens e serviços. O que a gente vive hoje é justamente a inversão desse processo. Então, o Estado, enquanto nação, vai enfraquecendo, vai ficando cada vez menor, porque os impostos são muito altos em relação a bens e serviços e são cada vez menores em relação ao patrimônio e à herança. Ou seja, aqueles que já são os responsáveis por ditar as regras, por viabilizar que as pessoas possam vir a gerar riqueza e que obtenham maior lucro em cima dessa produção de riqueza, que são os donos, os proprietários de terra, os donos dos modos de produção de modo geral, esses continuam cada vez lucrando mais. E mesmo quando alguém investe nesse âmbito dos investimentos econômicos, ele trata de uma forma também muito interessante e didática aqui sobre a questão do investimento no mercado financeiro. Quando alguém investe e tem algum prejuízo, tem outro ator desse mercado financeiro que acaba se dando bem, que são justamente os chamados de intermediários, né? Os bancos. Os bancos estão um pouco se importando se o investimento vai dar certo ou errado, eles já estão com o lado deles garantidos. E é para estes atores financeiros, principalmente os banqueiros, não confundir banqueiros com bancários, como diria Marcelo D2, né? Confundir banqueiros com bancários não serve a ninguém que não aos próprios banqueiros, porque na medida que tu fica incomodado com a atividade de algum bancário, numa agência bancária, que às vezes o cara está ali, na maior parte do tempo, sofrendo uma baita pressão, assédio de tudo que é lado, e sobretudo nesse período de pandemia, tendo que se virar em 2, em 3, às vezes até com receio de se contaminar, de morrer ou de levar um vírus como a Covid-19 para sua família, esse cara que é o teu alvo ali da crítica, ele cada vez está perdendo mais espaço também dentro do sistema financeiro, porque o objetivo cada vez mais dos bancos privados e também dos bancos públicos que estão na mira da privatização, da política do Paulo Guedes, é que eles troquem as pessoas físicas, os bancários, por máquinas, simplesmente por máquinas. E aí se tu tiveres alguma situação em que pessoas que, por exemplo, acessam hoje Caixa Econômica Federal, bancos que viabilizam e abrem crédito para pessoas de mais baixa renda, essas pessoas vão ficar completamente desassistidas, porque quem é que vai auxiliá-las a utilizar esses meios eletrônicos ou a fazer alguma transação bancária se as transações bancárias vão se dar única e exclusivamente pelo meio digital? Então toda vez que se fala em progresso, se fala em reestruturação da atividade bancária, as pessoas têm que pensar que, além do desemprego que pode ser gerado, tu também estás limitando o acesso ao crédito, limitando o acesso a uma conta bancária, às transações financeiras, a uma elite da população. E o resto, bom, o resto que se vire. Então tu aumenta a desigualdade. Ele não trata especificamente desse ponto que eu coloquei, mas as questões que ele levanta, os conceitos que ele trabalha, nos levam a refletir sobre esses temas e que são fundamentais hoje. A própria questão da privatização. Se for buscar aqui no Rio Grande do Sul hoje, a gente tem um exemplo da possibilidade de privatização do Banrisul, que é um dos maiores patrimônios do nosso estado e que foi prometido ainda em época de campanha pelo então candidato ao governo do estado, o senhor Eduardo Leite, que não seria privatizado, mas que hoje já está na mira da privatização, inclusive com um processo que aconteceu recentemente, onde foi retirada da Constituição Estadual a necessidade, a obrigatoriedade da realização de um plebiscito para que se possa colocar em pauta a venda do Banrisul. Caiu essa necessidade, essa exigência de que se faça um plebiscito, de que a comunidade, a sociedade gaúcha seja convocada a dizer se ela aceita ou não que seja privatizado o banco, que se faça um amplo debate com a comunidade. Isso fica restrito a decisões dentro de um espaço político que tem os seus interesses privados. Então, afinal de contas, quem é que financia as campanhas eleitorais? Quem é que determina o jogo político no nosso país hoje? É, fundamentalmente, o poder econômico. E o exemplo que o Eduardo Moreira traz aqui em relação aos Estados Unidos, ele é interessantíssimo para a gente pensar no momento do Brasil atual, que se discute muito a necessidade de venda de todo o patrimônio público. Tá? Tudo pode ser vendido na perspectiva ultraliberal que tomou conta do nosso país, desde privatização de bancos até o início de um processo de privatização também do ensino público, também do sistema de saúde, o que nos levaria a uma realidade muito próxima dos Estados Unidos. Só que essa realidade é fantasiada pelas pessoas como
uma realidade ideal, quando na verdade não é. Por exemplo, os Estados Unidos hoje concentram bastante riqueza, mas eles não têm, por exemplo, um sistema público de saúde como o nosso. E fica muito claro a partir dos exemplos que ele traz aqui. Até poderia abordar os exemplos do início do livro, que são, assim, fantasticamente didáticos, mas eu acho que perde um pouco do brilho, até tira um pouco, desmistifica um pouco assim do brilho da obra. Eu prefiro que tu vá, leias o livro e veja com as tuas próprias informações que tu tens, suas experiências de vida, como que é simples se compreender todas essas relações que estão dadas hoje na nossa sociedade, desde o início lá das trocas, dos escambos, dos métodos primitivos, né, dos princípios da economia, até o sistema financeiro hoje estar formatado como ele está, porque tudo está baseado muito no princípio da sobrevivência. Todos nós estamos em busca da sobrevivência, mas uns têm mais possibilidades do que outros. E aí então a importância da gente entender que é preciso equalizar melhor essas relações, porque havendo cada vez mais desigualdade, teremos cada vez mais problemas dentro da sociedade que atingirão a todos. Certo, pessoal? Te aguardo para uma próxima dica de leitura aqui no Sujeito Literário e aquele abraço.